E olha, a Raízen ampliou seu prejuízo no quarto trimestre da safra 2025-2026. O balanço da companhia vem depois da aprovação daquele plano de recuperação extrajudicial. A empresa sente os efeitos de uma série de baixas contábeis. E para comentar esse resultado, a gente conversa agora com o diretor editorial do AgFeed, Luiz Fernando Sá. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer receber você aqui. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Pois é, Vitor, as notícias que vêm da Raízen, né, há tempos não são boas para a empresa e, portanto, também não são boas para os seus investidores, né? E são más notícias repletas de bilhões para o lado negativo, né? Foi o que a gente viu agora nesse primeiro balanço divulgado após a apresentação do, como você disse, do plano de recuperação extrajudicial da Raízen, né? Como a gente lembra, esse plano foi divulgado há menos de um mês, ali no comecinho de junho. O balanço publicado ontem, né, referente ao fechamento do ano safra 2025-2026, mostra claramente uma companhia ainda em processo de reorganização profunda. Lá na linha final do balanço, né, o prejuízo do período foi de 27 bilhões e 100 milhões de reais, que é uma forte disparada ali frente ao prejuízo de 4 bilhões e 200 milhões de reais do ciclo anterior, da safra 2025, 2024, 2025. Então, e como você disse, né, tudo isso aí em meio a uma série de baixas contábeis, desinvestimentos, revisões de ativos, né? No documento, por exemplo, a companhia cita que reconheceu 22 bilhões e meio de reais em provisões sem efeito caixa, após revisar ali as premissas utilizadas nos chamados testes de recuperabilidade de determinados ativos. Tem uma expressão ali no balanço que chama muito a atenção, né? Desse total provisionado, 12 bilhões e meio, um pouco mais que a metade, né? Foram registrados em função de, aí eu abro aspas, né, incerteza significativa quanto à continuidade operacional. Não é a primeira vez que a Raízen utiliza essa expressão nos seus comunicados e tal. É uma expressão que coloca em dúvida, né, a capacidade da empresa de se manter operando. Então, por conta disso, a gente foi dar uma olhadinha ali nos indicadores, né, operacionais da empresa para entender ali onde é que está justamente essa dúvida, né? Por exemplo, o EBITDA, né, que é o lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação, né? Esse indicador caiu 92% de um ano para o outro, né, para apenas 1 bilhão e 100 milhões, ante 13,7 bilhões de reais na safra 2024-2025. A diferença, segundo a Raiz, estaria justamente nesses ajustes, né, feitos pela companhia, né? A empresa afirma que o resultado foi impactado por quase 12 bilhões de reais em efeitos não recorrentes, ligados principalmente à simplificação de portfólio, impairments, baixa de ágio, ativos intangíveis, venda de ativos, né, como a redução da participação lá da empresa numa operação no Paraguai, provisões extraordinárias em operação de trading de açúcar. Então, são vários os fatores aí que impactaram de forma contábil, né? Ao excluir esses efeitos, o EBITDA ajustado da safra ficou em 11,3 bilhões de reais. É praticamente estável na comparação anual pelo critério reportado. A receita líquida da empresa foi de 225 bilhões e 600 milhões de reais, e isso significa uma baixa aí de 11,5% em relação ao ano anterior. Ainda olhando o aspecto operacional, Vitor, a maior pressão veio da divisão de etanol, açúcar e bioenergia, né, que é a responsável pela maior parte do negócio da companhia. O EBITDA ajustado desta operação, especificamente, caiu 23,9% para 4 bilhões e meio de reais, refletindo ali uma combinação de menor produtividade agrícola, moagem reduzida, preços menos favoráveis para o açúcar. Para dar um exemplo, a moagem consolidada recuou quase 10% para 70 milhões e meio de toneladas de cana no ano.
além de processar menos cana, né, a companhia ainda produziu menos cana por hectare. Então, o TCH, né, que é a tonelada de cana por hectare, caiu 5,2% para 72,9 toneladas por hectare. Bom, a companhia atribui esse desempenho aí aos efeitos climáticos acumulados durante a safra anterior, né? Então, incluindo restrições hídricas, altas temperaturas, incêndios. Isso foi recorrente aí em todo o setor, de fato, e o impacto na Raízen, que é a maior de todas as empresas do setor, é evidentemente o maior também, né? A produção de açúcar recuou 5,5% para 4.800.000 toneladas, enquanto a de etanol caiu 17,9% para 2.576.000 metros cúbicos de etanol. Mesmo com a menor disponibilidade aí de matéria-prima, né, a companhia direcionou uma parcela maior aí do ATR, né, que é o açúcar recuperado, para a produção de açúcar mesmo, né? Então, o mix saltou de 50% para 53% de açúcar e 47% de etanol na estratégia aí sustentada pela política de comercialização e fixação de preços realizada pela companhia. De outro lado, Vitor, a distribuição de combustíveis, né, que é outro negócio aí importante da Raízen. A gente lembra que a Raízen é sócia da Shell, né? Melhor dizendo, a Shell é sócia da Raízen. Então, os postos Shell de distribuição no Brasil são parte do negócio da Raízen. Essa distribuição ajudou a amortecer parte do impacto, né? Então, nessa divisão, o EBITDA avançou 35,5% para 5,7 bilhões de reais, sustentado aí pela recuperação das margens de comercialização. Só para concluir, o principal ponto de atenção do balanço continua sendo a estrutura financeira, né, que levou aí a esse pedido de recuperação extrajudicial. A dívida líquida encerrou março e a safra, portanto, de 2025, 2026, em 58,2 bilhões de reais, é uma alta de quase 70% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, Vitor, a alavancagem subiu de 3,2 vezes para 5,2 vezes na relação aí da dívida líquida sobre o EBITDA ajustado, Vitor. Tá certo, muito obrigado pelas informações e leituras. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed. Obrigado, querido. Obrigado, um abraço a todos. Forte abraço.